Querida igreja, nós estamos domingo passado, esse domingo e o próximo domingo pela manhã, estamos falando sobre desânimo e esgotamento espiritual. E durante essa semana foram muitas as mensagens enviadas e é interessante como que quando a gente aborda um determinado assunto, como as pessoas respondem, né, a este. Tivemos grandes oportunidades de orar por pessoas essa semana, foi uma bênção muito grande. A gente vai continuar nesse caminho, mas hoje, antes de ler o texto bíblico, eu quero perguntar: quantos de vocês já passaram por esgotamento emocional, passaram por depressões, angústias, estresse profundo e tiveram momentos difíceis na sua vida? Levante a mão. Olha, segundo os estudiosos, 30% de qualquer auditório já passaram por um período como este. Eu creio que foi mais ou menos a média que temos aqui. Todos nós, irmãos, estamos extremamente sujeitos a passarmos por reveses emocionais, esgotamento espiritual. Todos nós estamos sujeitos. Eu me lembro que muitos anos atrás, em uma assembleia na igreja que eu fazia parte, como seminarista no Rio de Janeiro, eles decidiram disciplinar uma pessoa porque ela estava em depressão. Eu nunca vou me esquecer daquela reunião. Vai ficar gravado no meu coração alguém ser desligado de uma igreja porque se achou deprimido. Foi um momento muito difícil. Naquele mesmo dia eu decidi que eu não poderia continuar mais ali naquele lugar, porque o meu coração discordava de tudo aquilo que os meus olhos estavam presenciando. Porque já tinha lido na Bíblia por diversas vezes homens maravilhosos de Deus, pessoas incríveis, pessoas chamadas por Deus, pessoas ungidas por Deus, viverem momentos difíceis em suas vidas, momentos em que chegaram a desistir, a pedir a morte e achar que a saída pela porta do fundo, até mesmo pela morte, seria o caminho mais viável para suas vidas e existência. Querida igreja, todos nós estamos sujeitos a momentos como este. Não é fácil. Estamos vivendo num contexto, num pano de fundo difícil. Essa semana mesmo, um empresário me procurou dizendo: pastor, eu estou a ponto de desistir de tudo porque nada dá certo na minha vida. Pastor, eu acho que eu sou um fracasso. Claro que eu pedi a permissão de usar o seu exemplo nessa manhã e ele me deu toda a liberdade. Mas por um momento eu disse para ele: se eu trocasse o pano de fundo da sua vida e colocasse você em um país da Europa, colocasse você no Canadá ou em outro país do mundo, você acha que você estaria vivendo esse momento? A resposta imediata dele foi: não, pastor. Infelizmente, as condições econômicas, as condições de comércio, as condições comerciais do nosso país são preocupantes. E é por isso que eu estou vivendo um momento assim. E eu creio de todo o coração que se eu pudesse por um instante mudar o pano de fundo da tua vida, o seu background, eu tenho certeza que você chegaria à conclusão que nós chegamos, não é? Pastor e ovelha, esse domingo, essa semana, antes desse domingo lá no gabinete. Nós talvez não estaríamos vivendo isto, porque as condições aqui no país são condições difíceis. Não por mero pessimismo, mas por pura constatação da realidade. As lutas são imensas, tudo está descontrolado, não é? A questão política afetou todas as esferas, não é, do desenvolvimento da nossa nação. Então é um tempo difícil. E é provavelmente nesse tempo é que nós vamos encontrar nos nossos relacionamentos pessoas abatidas, pessoas prostradas, pessoas desanimadas, pessoas que mesmo crendo em Deus, que afinal é esse auditório, não é? O auditório para quem eu prego nesta manhã, são irmãos nossos em Cristo, pessoas maravilhosas, pessoas que creem em Deus, creem no poder de Deus, mas estão vivendo um momento da vida que diz: pastor, eu estou desanimado. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder nesse momento da minha vida e da minha existência? Esse é um momento difícil mesmo. Mas é nesse momento, irmãos, é que nós precisamos suplantar todas as limitações, todas as barreiras possíveis e prosseguir na nossa caminhada. Eu não posso desistir, você não pode desistir. O povo brasileiro não pode desistir. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que seguir em frente com toda a coragem.
Claro que com fé no coração, orando a Deus e rogando que as circunstâncias ao nosso redor, elas mudem e que haja realmente uma mudança. Claro que alguns setores onde os irmãos trabalham já se nota pelo menos que parece que a pedra bateu lá no fundo e agora parece que agora as coisas vão melhorar. Graças a Deus por isso. Estamos felizes por isso, certos de que Deus há de abençoar a nossa nação e como a nossa equipe de louvor nos lembrou, estamos orando todo mês e pedindo que Deus sare e cure a nossa nação. Esperamos que isso aconteça. Mas, no entanto, nós temos que admitir que às vezes o desânimo e esse sentimento de esgotamento espiritual, ele faz parte da nossa vida. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, não se culpe pelo momento, não se culpe pelo sentimento que você está sentindo no seu coração. Não é só você que está vivendo isso. Uma multidão de pessoas estão vivendo. Mas talvez olhar para a Bíblia e descobrir como podemos sair disso, talvez seja a melhor saída para nós, encontrando na palavra de Deus o recurso que eu e você precisamos para realmente viver esse momento. Vamos para o nosso texto bíblico. Ele é um tanto quanto longo, mas muito gostoso de ser lido e recordado. Vamos lá para o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, os versículos de 16 a 46. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, os versículos de 16 a 46. Assentados como estamos, com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus em respeito à palavra eterna do nosso Deus, nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Lemos assim então a partir do verso 16, querida igreja. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no. Primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado, e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde.
Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. E façam novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou a eles, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, 3 horas da tarde, não é, igreja? O profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Diz o texto: vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada, não há nada lá, disse ele. 7 vezes mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto de um homem, da mão de um homem, está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isto, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém. Esse é um texto vitorioso das Escrituras Sagradas, e todos nós somos impelidos a entender que essa foi realmente uma grande vitória. Uma vitória abençoada. Mas, irmãos, é inacreditável o que aconteceu com Elias. Porque se você vira a página da sua Bíblia, você vê lá no capítulo 19, verso 3, a seguinte expressão: o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Agora, esse homem começa a fugir. O homem que não teve medo de enfrentar 450 profetas e testá-los no Monte Carmelo, agora preocupado com a sua vida, preocupado com a perseguição de uma rainha má, ele começa a fugir. Eu entendo por esse texto que a primeira característica de alguém que está esgotado espiritualmente, está desanimado, está abatido, é sempre fugir. É não enfrentar. No meu coração eu sinto que depois de tamanha vitória no Monte Carmelo, ele deveria mais do que nunca descer até Jezreel e colocar realmente o dedo em riste e dizer a toda a casa de Acabe, dizer: vocês erraram, vocês transgrediram o mandamento de Deus, só sobrou apenas um profeta em Israel
para lhes advertir a respeito do seu erro e da vossa idolatria. Mas não. Agora, mediante tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, e percebendo claramente que ele recebeu um recado dizendo, e aquela mulher má simplesmente disse: olha, o que você fez aos profetas de Baal, eu vou lhe fazer 1000 vezes mais. E o grande homem parece que tremeu na base, a tal ponto de fugir. Eu creio que toda pessoa que está passando por esse momento de esgotamento, a primeira coisa que faz é fugir. Fugir das circunstâncias. Não enfrentar as circunstâncias. O meu pedido a você é que você não fuja, que você enfrente as circunstâncias. Pastor, não tenho forças, peça força ao Senhor. Pastor, não tenho sabedoria para viver esse momento, peça sabedoria a Deus, Ele dá. Pastor, eu não tenho condições de prosseguir, peça ajuda de quem possa te ajudar, mas enfrente a tua circunstância. Fugir é muito mais fácil, se esconder é muito mais fácil, sair pela porta dos fundos é muito mais fácil, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos realmente um povo firme, um povo que creia absolutamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias se tornam adversas. E nós precisamos aprender esse princípio, irmãos. Eu confesso que eu nunca fui uma pessoa muito corajosa. Eu sempre fui uma pessoa extremamente calculista. Mas logo que eu comecei o ministério, eu descobri que ou eu seria um pastor de verdade, ou seria só um pé de alface. E eu decidi ser um pastor de verdade. Porque desde o primeiro mês na minha igreja eu já tinha que tomar decisão de gente grande. Eu tinha que enfrentar os problemas olhando nos olhos. Eu tinha que enfrentar de frente, porque as adversidades eram muito que combatiam contra a igreja de Jesus, que era pequenininha, frágil, debilitada, com poucos membros. Eu tinha que tomar uma decisão firme. E não era fácil. Imagine só, eu tinha 23 anos de idade começando o ministério. Não é fácil, né? Eu me lembro do meu primeiro gabinete só cabia eu. Se eu entrasse, ninguém podia entrar. Eu tinha que atender o povo no santuário pequenininho que tinha. Mas as lutas eram grandes demais. E eu me lembro a primeira vez que alguém me ofereceu resistência e oposição. E disse no final de um culto à noite, depois de um culto com 4 decisões ao lado de Jesus, e naquela igreja não se decidia ninguém, segundo o que eu tinha sido informado há mais ou menos uns 3 anos. Que vitória foi aquele culto. Quando eu vi aquelas 4 pessoas entregando a vida a Jesus, eu disse: Senhor Deus, o Senhor realmente mandou um sopro de bênçãos sobre esta igreja. Fiquei feliz da vida, abraçamos, levamos para a sala do lado, oramos, instruímos, demos um Novo Testamento. Irmãos, que alegria que foi aquilo, irmãos. Que alegria que foi aquilo. Quando eu chego na porta para fechar a igreja, vem lá o irmãozinho. Se fosse uma irmã, ia chamar de Jezabel. Já chegou lá o Jezabel, o zambalate da vida. E ele disse assim, a mão no bolso, como que chutando pedra. E disse: foi bom o culto hoje, né, pastor? Foi bom. Olha, o pastor me surpreendeu. Mas, pastor, eu não gosto de você. Tudo que você fizer nessa igreja, eu vou dizer não. Pode ter certeza que em cada assembleia dessa igreja, eu vou ser o primeiro a levantar a mão para discordar de tudo. Passar bem, pastor. E desceu a escada. Eu pensei no meu coração: Senhor Jesus, o que é isso? Que situação. 4 conversões e um inimigo. Fui para minha casa. Eu falei: nem vou falar para minha esposa. Porque sabe como que é a esposa, né? Quando você diz assim, fulano de tal disse que vai ser contra mim. A esposa já diz assim, pega a bolsa na mão, aquela bolsa cheia de coisa, e diz assim: domingo que vem você me apresenta quem é.
Mas eu cheguei em casa, eu me lembro até que tinha estrogonofe, aquele estrogonofe eu virava no prato. Ela olhou para mim e falou: o que aconteceu? Falou: meu amor, acho que nós vamos ter problema com um dos irmãos da igreja, acabei de conhecê-lo. Ele disse que é contra a gente. Contra? Nós chegamos agora na igreja, ele nem nos conhece. Eu falei: foi meio de graça mesmo. Eu confesso aos irmãos que eu estava planejando estratégia para realmente que aquele irmão fosse cuidado por Deus. Primeiro eu tinha aprendido uma oração errada no seminário. Quando alguém for oposição a você, pastor, entregue-o nas mãos de Satanás. Fui tentado por 3 vezes a realmente entregar aquele irmão nas mãos de Satanás. Mas disse: não posso fazer isto. É povo de Deus, não é meu. O povo pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sou dono deles. Como posso fazer isto? Então a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi o seguinte: eu vou evitar o irmão. Todos nós somos assim. Já que a gente não pode confrontar, a gente começa a evitar. Mas irmãos, naquela igreja não tinha como evitar ninguém. Irmãos, era um terreno de 5 por 17. Como num terreno 5 por 17, 2 salas, um banheiro do lado do púlpito, a gente podia evitar alguém? Não dava, irmãos. Não dava. E o momento mais crucial era aquele que a gente chegava para a igreja. Fui quarta-feira para a igreja. E dizendo no meu coração: Senhor Deus, que esse irmão não queira orar ao Senhor. Irmãos, chego lá, sabe quem estava sentado logo lá na frente? Jezabel. Estava sentado lá na frente. Falei: oh meu Deus do céu, que situação. Sabe que depois de 3 semanas, eu comecei a ficar ruim. Eu comecei a ficar ruim. Porque eu queria tudo na minha vida, mas menos ter que enfrentar um irmão em Cristo e dizer a ele que ele não poderia ser oposição à minha pessoa, porque eu tinha acabado de chegar. Que momento difícil. Aí naquela semana eu recebi um convite para pregar fora. Achei perfeito aquilo. Pelo menos eu fico um domingo fora, peço para um pastor amigo vir pregar, vai ser gostoso, não é? São fugas que a gente escolhe. Mas eu agradeço a Deus que naquela semana houve um funeral na igreja, não daquele homem. E naquele funeral, todos entraram nos carros. E aí vem um senso de humor de Deus. Todos entraram nos seus carros. Só sobrou uma pessoa. Ele. Porque eu já comecei a descobrir o seguinte: ele não era só chato comigo. Ele era chato com toda a igreja. Todo mundo disse assim: vamos dar um caldo nesse cara, deixar ele na calçada. Ele estava com a Bíblia dele, olhava para a direita, olhava para a esquerda, todo mundo pegando os carros, batendo na porta do carro e indo embora, e ele ficando. E aí ser pastor não é fácil. O Espírito Santo de Deus disse assim: dá carona para ele. Eu me lembro do carro que eu tinha. Eu tinha um possante Passat branco TS, beleza de carro. Fiz a volta, parei do lado dele e disse assim: quer uma carona, irmão? Ele falou: pois não. Entrou e sentou. Eu disse assim: carro caro, hein? Quanto custa um carro desse? Falei: ah, meu Deus do céu, agora o negócio ficou pior. Aí eu disse, sabe naquelas orações de cantinho de mente assim: Espírito Santo de Deus, a ideia foi sua. Cuida desse cara, Senhor. Mas eu não tinha coragem de dizer tudo isto. São esses os momentos que a gente vive na nossa vida e que são dramáticos, não é? Talvez tenha sido isso que aconteceu. A Bíblia diz
Em 1 Reis 19:4, assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Fui conversando com aquele irmão, fomos ao cemitério, sepultamos a pessoa e etc. Perguntei a ele depois, o irmão quer uma carona de volta até a sua casa, ele disse sim. Peguei ele, levei à porta da casa dele. Quando eu cheguei na porta da casa dele, eu perguntei: meu irmão, me fale sobre sua família. E ele disse assim: minha família não gosta do evangelho, só eu sou crente nessa família. E eu lá no meu coração disse: também? Mas sabe dessas coisas bonitas que Deus faz? Eu cheguei na porta, quando eu ia saindo, ele disse assim: o pastor veio me trazer. E a esposa, muito gentil, minha amiga até hoje, disse assim: mas você não vai apresentar o novo pastor da igreja? E aí, irmãos, veio a parte boa. Ela pediu para eu entrar, e eu entrei naquela casa. Ela preparou um café fresquinho, e tinha bolo de fubá. Que coisa boa! Uma tarde depois de um funeral, bolo de fubá é uma bênção. Que gostoso! Conheci uma família extraordinária. E naquele momento, na mesa, aquele homem naquele lar se tornou minoria. Minoria. Aquela família abraçou. E o mais gostoso de tudo, pedi permissão de orar naquele lar, e orar por ela e pelos seus filhos. Um deles estava fora, conhecemos depois, mas orei pelos menores, fiz a oração, e quando chegou no portão, aquela mulher disse: pastor, eu gostei muito de você. Domingo vou estar na igreja. Acabamos depois batizando essa turma toda, foi uma bênção do Senhor. E até o final do meu ministério ele continuou oposição. São lembranças que Deus nos deixa. Mas, no entanto, a bênção de Deus foi derramada sobre o seu lar. E a partir daquele dia eu descobri o seguinte: eu não vou fugir, eu vou enfrentar a circunstância. Quantas vezes temos um problema dentro do lar, a gente contorna. Quantas vezes temos uma dívida, não enfrentamos de frente. Não resolvemos a questão. Fugimos. E muitas vezes quando fugimos, como fez Elias, em 1 Reis 19:4, a gente descobre que a gente encontra um abrigo temporário e simplesmente nos abrigamos debaixo de uma árvore qualquer e dizemos: Senhor Deus, eu não aguento mais. Me parece que quando temos grandes momentos de vitórias, Deus quer nos preparar para momentos difíceis. O grande problema é que nós nunca somos preparados para momentos difíceis. E como dissemos na semana passada, nós não recebemos esse treinamento. Nós não treinamos os nossos filhos. Nós não treinamos os nossos filhos a viverem momentos difíceis na sua vida. Nós só os treinamos para a vitória. E a vitória vem, obviamente. Mas agora Elias troca o momento no Monte Carmelo. Ele desce aproximadamente 400 metros do nível de onde ele estava. Ele se coloca debaixo de uma árvore e diz: Senhor Deus, eu tinha certeza que por tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, o rei e toda a sua casa iam se converter. Eles iam mudar de ideia. Porque o que o Senhor fez no Monte Carmelo é tão poderoso, é tão impactante, que Israel inteiro tinha que se voltar ao Senhor. No entanto, o que eu recebo agora como resposta daquilo que o Senhor fez no Monte Carmelo é perseguição, porque agora serei perseguido até a morte. E essa mulher vai fazer comigo 1000 vezes mais o que eu fiz com todos os seus profetas. E temendo pela sua própria vida,
a gente foge. Do que você tem fugido, meu irmão, minha irmã? Do que você tem fugido? A fuga é a porta dos fundos, nós não precisamos dela. Um cristão verdadeiro enfrenta as suas realidades. Não podemos nos esconder, porque aparentemente o caminho da fuga é caminho da morte. É caminho de dizermos, é mais fácil que o Senhor tire a minha vida para encurtar todos os problemas da minha vida. E Deus é Deus que dá vida, Ele não tira a vida. E Ele tira no momento certo, conforme o seu próprio coração. Eu não sei do que você está fugindo, mas eu quero te desafiar nessa manhã a você enfrentar as suas lutas. Temos que enfrentar as nossas lutas. Como que eu aprendi tanto com aquelas circunstâncias? E sabe o que eu descobri, irmãos? Deus nos dá pequenas experiências para Deus depois nos colocar em grandes experiências. Deus nos ensina a celebrarmos pequenas vitórias para que um dia celebremos grandes vitórias. E a gente tem que aprender com isso. Para mim, era mais fácil evitar. Mas durante todo aquele tempo, sempre fui amoroso e carinhoso com aquele irmão. Nunca coloquei ele para escanteio. Sempre o respeitei. E sempre disse a ele, um dia eu vou conquistar o seu coração ainda. E demorou muito tempo. Deixei aquela igreja, fui para outra igreja. Deixei aquela igreja, fui para uma outra obra. E me lembro que em 1989, voltei para o Brasil dos Estados Unidos para fazer uma visita para os meus familiares. Uma visita rápida. Havia um congresso de ação social. A Luísa, minha cunhada, me convidou. Nós fomos para aquele congresso de ação social. E na volta em São Paulo, aquele homem me mandou chamar. Voltei à casa dele. Casa amada, alegre e feliz. Todos ali se regozijando da alegria de viver o Evangelho de Cristo. Mas havia ali um homem, enfermo e doente, que simplesmente me chamou para dizer uma coisa. Pastor, você conquistou meu coração. O que eu tinha pedido para ele era simplesmente que nos corredores da existência dele, do coração e da alma deles, ele permitisse um espaço para que eu colocasse a minha fotografia, respeitosa e amorosa. Os anos se passaram, até que ele volte e diz, pastor, eu te amo. Falei, que bom, graças a Deus. Alguns meses depois, infelizmente, uma doença grave, ele veio a falecer. Não pude estar no seu funeral, mas uma coisa eu tinha certeza absoluta no meu coração. Ele aprendeu com Deus e eu aprendi também. Quantas lutas eu tive depois disso no ministério, mas aprendi a enfrentar cada uma delas, olhando nos olhos, realidade por realidade. Não é fácil o ministério. Eu me lembro de uma em particular, uma muito difícil. Você já viu uma igreja que de repente ficou devendo? Eu fui pastor de uma igreja que ficou devendo. Não me lembro ao certo o que eu comprei, ficamos devendo. Chegou naquele fatídico dia 10, não tinha dinheiro para pagar. Foi fácil. Dando toda a satisfação, logo na primeira hora do dia, já liguei e disse, meu amigo, não tenho dinheiro para pagar a fatura. Será que você poderia esperar até a semana que vem? Eu sei que tem juros embutidos, é digno que haja esses juros, e naquele tempo os juros eram altos, cresciam muito. Era realmente bem punitivo para uma igreja. Mas eu disse, você poderia esperar pelo próximo domingo, porque eu preciso dessa semana para arrecadar esse dinheiro. E ele disse, não, de jeito nenhum, não vou esperar. Pastor, só se faz em dinheiro e vem aqui trazer o dinheiro. Foi fácil. Irmãos, como naquele dia eu senti vontade de mandar o primeiro tesoureiro.
primeiro vice-presidente para resolver essa questão. Como foi difícil aquilo. Orei a Deus, almocei, disse para minha esposa, se prepare, vai ser difícil, mas eu preciso ir lá. Naquele dia eu aprendi que a gente tem que olhar nos olhos da dívida e ir em frente. E lá fui eu. Quando eu cheguei em Guarulhos, naquele lugar, a situação era difícil. Porque logo que eu cheguei naquele lugar, eu já percebi que nada seria fácil. O homem que estava lavando o carro do lado de fora, jogando uma água lá com mangueira, eu disse, eu vim aqui e eu queria saber, o lugar aqui, eu estou devendo um dinheiro para vocês e eu queria pagar, e com quem que eu falo? Né? Me deram esse nome e tal, e a pessoa falou, ih, rapaz, esse é o nome que te deram? Esse cara não é fácil. Ele é muito chato. Ele é muito cruel. Irmãos, parece que o inimigo fica na porta com a mangueira na mão e dizendo, vai ser difícil. É verdade, claro que aquele homem era um homem bom, né? Não era nada diabólico, mas parece que o sussurrar da voz do inimigo ela é muito forte. E eu disse, eu tenho que entrar. E entrei, irmãos, que situação. Logo em cima está escrito assim, ó, cobrança. É o que eu menos queria na minha vida e lá estou eu. Falei, meu Deus do céu. Entrei. E a moça falou assim, o senhor espera um pouquinho que o senhor já vai ser atendido. Para mim, irmãos, foi um alívio. Era um tempo de eu dizer para Deus, Deus tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, me ajude, ó Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. É uma oração muito boa essa, irmãos. E aí, aquele homem disse, saiu e falou assim, estava com um copinho de sorvete na mão. Ele disse, estava calor mesmo, estava com um copo de sorvete, ele falou assim, colocou um sorvete na boca e disse assim, você que é o pastor? Aí eu falei, sou o pastor. Ele falou assim, eu não gosto muito de crente, não. E eu pensei comigo, como eu gosto de crente. A vontade que eu tinha de ir embora dali. Porque eu não merecia estar ali, no meu coração, no meu juízo, eu não merecia. Eu tinha que enfrentar. Ele disse, você espera um pouquinho que eu te atendo. Aí foi mais cruel ainda. Aí veio uma moça muito simpática, senta na minha frente, volta para a mesa dela, eu sentado ali, ela olha para mim e falou assim, você é o pastor? Eu falei, sou o pastor. Aí falou assim, então, o senhor é o próximo a ser atendido. Eu queria que ser o último, mas eu era o próximo. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Entrei na sala daquele homem. E ele muito chato. E curiosamente, ele estava comendo um sorvete de flocos, nunca me esqueço. Ele pôs a colherada e de repente começou a tossir, ele se engasgou com aquele sorvete. Irmãos, olha, eu já vivi muito tempo e nunca mais vi ninguém engasgado com sorvete. Toda vez que alguém me dá um sorvete de flocos, eu me lembro daquele homem. Ele começou a tossir, irmãos, parecia tosse comprida. Ele começou, mas tossiu tanto, engasgou tanto, foi tão forte, foi tão profundo, que eu comecei até a me preocupar com ele. Ele ficou vermelho, saiu da sala, bebia água e... o negócio não parava, irmãos. Aí eu já comecei a perceber que já parecia até tuberculose já. Irmãos, que coisa ruim que foi aquilo lá. De repente, desce a escada, uma jovem senhora, muito simpática, e diz, o que está acontecendo aqui? Ele pegou e falou assim, olha, foi ele que ele se engasgou comendo alguma coisa aí, está com tosse lá no fundo e tudo mais e tal.
E ela olhou para mim e disse assim, e o senhor quem é? Eu falei, eu sou pastor de uma igreja. Estou vindo aqui para acertar uma conta. Minha igreja não tem como acertar essa semana. Eu queria deixar para a semana que vem, mas com todo o respeito eu liguei já logo cedo dizendo que mesmo tendo que vencer, mas eu não tenho o que fazer. Eu vim aqui para pedir ajuda. Ah, então sobe aqui. Irmãos, é como um anjo. Subir as escadas, sabe? Quando Deus vai resolver alguma coisa, você sempre sobe, você nunca desce. Uma bênção de Deus. Sentei lá. E engraçado que estando lá, eu continuava ouvindo o cara tossindo ainda. Eu dizia, eu estou achando que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Porque sabe, quando você está pressionado, você até duvida que Deus está nisso. Ela simplesmente disse, pastor, não. Né? A sua instituição é sem fins lucrativos, é sem fins lucrativos. Não, não. Nós vamos ajudar. Não é? Deixa eu me apresentar. Eu sou filha do dono dessa empresa, eu vou chamar o papai. Chamou o papai veio lá, também estava tomando sorvete, sem estar engasgado, estava tudo certo, uma alegria. Ele disse assim, papai, ele está precisando pagar só na segunda-feira que vem. O pai olhou para mim e falou, não tem importância, pastor, fique tranquilo, na semana que vem o senhor pode fazer o depósito logo cedo na nossa conta? Posso. Ele falou, então tá bom, eu queria acertar com vocês os juros. Não, não tem juros nenhum não, pastor. Fique tranquilo, não é? E foi tudo certo, material para a sua igreja. Olha, o mais importante é ter vocês como clientes. Uma bênção de Deus. Oh, irmãos, desci daquela escada que eu parecia Elias no Monte Carmelo. E aí, o homem da tosse comprida chegou lá, olhou para mim e disse, pastor, o senhor vem para cá para sentar? E ela disse, não, não, já resolvemos tudo com o pastor. Quando você tem a coragem de enfrentar os seus problemas, Deus vai ao teu encontro. Mas quando você foge, você dá oportunidade para que Satanás te persiga, te perturbe e principalmente engane a sua maneira de enxergar o problema. Não seja conduzido por esse caminho, enfrente o problema, enfrente. Aquele era o momento de Elias se levantar e voltar e enfrentar os seus problemas. Porque a nossa vida, ela é preciosa, mas a vontade de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que a gente possa imaginar. Fugir não resolve o problema. Posso te garantir, você tem que enfrentar seu problema. Dias atrás alguém disse, pastor, eu estou com um problema aqui em casa, preciso resolver. Meu problema tem 1,65 m. É o tamanho da esposa dele. Eu disse, olhe nos olhos dela e enfrente seu problema. Mas com ternura, por favor. Com ternura. Porque nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Seja uma dívida, seja um inimigo, seja um perdão que não foi dado. Nós precisamos encarar isso de frente e resolver. Nós não podemos deixar essas pendências tomar conta da nossa vida. Nós precisamos encarar de frente. Seja um filho rebelde, seja um sócio que nos está roubando, seja alguém que não está nos desprestigiando, temos que olhar de frente e colocar a coisa em ordem na nossa vida. Fugir não é solução. E infelizmente, quando as pessoas estão pressionadas, desanimadas, esgotadas espiritualmente, o que elas mais fazem é fugir. É fugir. E nós não podemos fugir. Não podemos fugir. Aquele texto que mencionei para os irmãos diz assim, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, uma boa caminhada, viu, irmãos? E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. É sempre assim. A gente foge. Nós não podemos fugir, porque fugir não combina conosco. Eu percebo claramente na vida das pessoas, de uma maneira muito sensata, que é um outro problema muito sério, além da fuga,
nós nos desanimamos muito que a gente diz: Senhor Deus, é melhor que eu não tivesse nascido. Eu fico imaginando, irmãos, uma frase como essa na boca de um cristão: Senhor, seria melhor que eu não tivesse nascido. E Deus, na sua infinita bondade, diz assim: filho, filha, fui eu que teci as tuas células quando você estava no ventre de sua mãe. Fui eu que desenhei você. Fui eu que construí os seus rins, o seu coração, a tua mente. Fui eu quem fiz. Você não é obra do acaso. Nunca diga para mim: Senhor, Senhor meu Deus, era melhor que eu não tivesse nascido. Ou talvez diga o pior: Senhor, me tire daqui, me leve embora, me mata, me destrua. Como alguém pode dizer isto ao Criador? É como se dissesse: Senhor, o Senhor foi incompetente. O Senhor acertou em todo mundo, mas errou em mim. O Senhor acertou em todas as pessoas, mas errou exatamente em mim. Quando Deus diz: eu não reconheço tal fala, todos os meus caminhos são retos, eu sou o Deus da tua vida. Um justo pode passar por grandes tribulações, mas eu, Senhor, os livro de todas. Eu sou o Senhor da tua vida. Mas é natural que no momento de abatimento, a gente chega até a pedir a morte. O texto bíblico diz que logo em seguida ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro daquela árvore. Quando você percebe que alguém está pedindo a morte, está fugindo, e quem sabe esteja com muito sono, querendo dormir o tempo todo, você descobre fielmente que há sinais claros de que o esgotamento, até espiritual, está chegando. Tem pessoas que fogem no sono, fogem dos seus problemas no sono. Eu vou dormir, porque quem sabe o tempo passa mais rápido, amanhã é um outro dia, quem sabe as coisas mudem. E o que acontece? Acordo outro dia e os problemas estão lá. Porque os problemas só serão removidos de lá quando nós enfrentarmos os problemas. E quantos de nós estamos dormindo esse sono? Agora, por favor, mãe, não fica aí dizendo: ai meu Deus, pastor, meu filho adolescente dorme demais. Não, eles têm eles fazem isso, fique tranquilo. Se for excessivo, tome cuidado. Mas eles adoram dormir, né? Adolescente sempre dorme do lado errado do relógio. A gente sabe disso. Eu estou falando daquele sono que significa fuga. E muitos de nós enfrentamos o problema fugindo, pedindo a morte, mas muitos de nós queremos dormir, queremos ver o tempo passar. Por favor, não vá pelo caminho de Elias. O caminho de Elias é o caminho errado, Deus vai corrigir. Nós vamos aprender domingo que vem as ordens que Deus deu para Elias, para ele sair dessa condição. Mas por favor, fugir não é solução. Dizer que Deus errou pedindo a morte não é solução. E lembre-se, o sono tem que ser na medida certa, para o descanso e para o nosso fortalecimento. Mas no outro dia temos que estar alerta e temos que lutar pela vida. E temos que seguir em frente, mesmo que tenhamos perdido tudo e tenhamos que recomeçar. E eu quero enfatizar essa frase: mesmo que tenhamos perdido tudo e tenhamos que recomeçar. Irmãos, eu acredito nos recomeços. Eu creio de todo o coração que no momento em que nós estamos vivendo, todos nós precisamos repensar a nossa vida. Todos nós. Momento difícil, falta de emprego, desemprego, tanta luta. A gente tem que realmente fazer a nossa parte. Muitas vezes queremos manter o status.
Sabe o que crise significa? Perder o status. Mas, pastor, como que a gente faz? Fazendo. Desliga o telefone. Fica com um celular só. Infelizmente, no ano que vem, as crianças vão ter que ir para a escola pública. Não é o fim do mundo. Televisão paga? Nem pensar. Há momentos que nós estamos tão na beira do rio que se saltarmos, vamos morrer afogados. É momento da gente dar passos atrás, firmes com Deus, pegar o impulso para correr e saltar o rio da vida. Não é feio voltarmos atrás. Não é feio perdermos o nosso status. Não é feio recomeçar. E o grande problema do cristão hoje é que ele tem em cima da cabeça dele o seguinte: Deus é um Deus de vitória. Eu sei. E a gente diz, eu não vou perder a minha fé. E a gente não deve perder a fé. Mas muitas vezes a gente faz um bocado de besteira tentando manter o status para que os outros nos vejam. Irmãos, temos que abrir mão do status. Infelizmente, a gente não pode manter o nosso status quando as coisas estão ruins. É divino, é bonito quando alguém admite, eu não consigo manter a aparência mais. O dinheiro está curto, o desemprego bateu na porta, eu preciso refazer a minha vida, eu preciso replanejar. Porque se a gente continuar teimando, o problema que era pequeno fica médio e o que era médio fica grande, irmãos. Por isso nós temos que ter a humildade de admitir que as coisas não estão bem e fazer a nossa parte. Continuar trabalhando, lutando, mas abrindo mão de coisas. Porque senão, irmãos, nós seremos engolidos por uma crise como esta. Por favor, irmãos, façam as coisas certas. Mas olhe para o seu problema e encare ele de frente. Como nós precisamos disto. Como nós necessitamos disto. Quando nós chegamos aqui nessa propriedade, havia um vizinho que não queria que a gente chegasse aqui. Foi um tempo muito difícil. Irmãos, na calçada da igreja não poderia ter um sinalzinho de pedra, areia, cimento, cal ou qualquer coisa. Se tivesse, esse nosso vizinho ligava para a subprefeitura. Nós não podíamos cometer nenhum erro. Estávamos na corda bamba. Curiosamente, aqui dentro dessa propriedade, havia 300 caminhões de entulho para ser retirado. Agora, como você arranca 300 caminhões de entulho desse lugar sem fazer pó do lado de fora? Então, todo dia, num verdadeiro cerimonial, nós íamos lá lavar a rua. Que momento difícil era aquele. E jogava água, a igreja está desperdiçando água. Limpava a rua, a igreja estava sujando. Eu sei que aquele negócio foi durando, e minha paciência diminuindo. Porque eu já disse para vocês que eu sou um pastor, eu não sou um pé de alface. Quer dizer, isso aí não tem mais o que acertar. Eu não vou discutir com uma senhora na porta da igreja. Mas onde está o marido? Vamos conversar. Naquela segunda-feira eu fui falar com o marido. Cheguei no comércio, me apresentei. Ele disse, pastor, não tem um almoço, uma janta que o senhor não seja assunto. Falei, pô, eu estou vindo aqui para eu deixar de ser assunto. Eu quero saber o que eu posso fazer para conquistar seu coração. Porque eu já estou cansado de correr atrás de pedrinhas para alegrar o coração seu e da sua esposa e da sua família. Eu estou cansado. Eu tenho uma obra toda para tocar.
E ele disse: eu não sei, pastor. Sinceramente, não sei o que fazer. Infelizmente, o senhor tem um inimigo que veste saia. Jezabel. E como o Provérbios diz que se você tiver um inimigo, você manda um presente, eu mandei um presente. Mandei uma cesta de café da manhã pedindo desculpas pelo transtorno. No dia seguinte aconteceu algo inacreditável. Ela pegou a vassoura, atravessou a rua e nos ajudou a limpar a nossa sujeira. Eu fico imaginando se eu me escondesse no meu gabinete. Eu fico imaginando se eu simplesmente me acovardasse. Há momentos na nossa vida que nós temos que enfrentar as nossas lutas e fazer isto de frente, com toda a coragem e ousadia. Não fique orando muito a Deus para ter força. Vá andando, vá encarando e vai pedindo a força de Deus. Porque Deus está nisto. Nada da sua vida passou desapercebido aos olhos de Deus. Nem quando você como filho ou filha acertou, ou quando você como filho ou filha errou. Deus, como um pai zeloso, quer corrigir rotas, quer ensinar. Mas nunca se esqueça disso. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E nós precisamos dizer isso para nós e encararmos de frente os nossos problemas. Porque é muito fácil fugir. É muito fácil ir dormir. É muito fácil pedir a morte. Mas talvez o desafio dos Elias de hoje é enfrentarmos realmente os nossos problemas como eles precisam ser enfrentados. Já que nós vamos aprender domingo que vem. Quais são as 3 ordens que Deus dá para Elias, para dizer: Elias, sai daí e faz o que você tem que ser feito. A gente vai aprender. Mas eu queria pedir por essa semana: olhe os seus problemas nos olhos e enfrente os seus problemas. Não fuja deles. Porque fugir de problemas é como arrastar cadáveres. Nós não podemos fazer isso na nossa vida. Enfrente seus problemas porque Deus vai ser com você. Como o nosso bom mestre disse certa vez: Senhor, eu não queria beber este cálice, mas eu enfrento, bebo desse cálice. E ele bebeu do cálice. Ele não fugiu. Ele foi até o fim para dizer numa manhã como essa que o nosso Deus é bom. E em todo o tempo Deus é bom. Como cantamos, como celebramos. Há muitos anos atrás, havia algo que precisava ser removido de uma cidade do interior de São Paulo. Era uma fonte que no topo dessa fonte havia uma imagem que tinha sido colocado lá por muitos anos. Lá na antiguidade, no caminho de Minas Gerais, os cavalos bebiam água naquela fonte e alguém então disse que era a fonte da santa, que tinha o nome da santa. Mas agora a cidade cresceu, o desenvolvimento passou. A fonte tinha que ser removida. A fonte tinha que ser removida. Mas quem conseguiria lidar com uma questão religiosa? Quem daria conta de tomar uma atitude tão dura para uma cidade tão pequena, tão enraizada em tudo aquilo, em nome do desenvolvimento? E aí então decidiram mudar o centro da cidade do lugar por conta daquela fonte. Passado todos esses anos, é estranho passar nessa cidade. Porque primeiro você sai da cidade para depois entrar na cidade. E o pior de tudo é que por causa da logística desta cidade,
ao invés de ser escolhido por uma grande mineradora, ela foi deixada de lado, porque a logística não combinava com o perfil da empresa. Sabe, irmãos, existem fontes na nossa vida que precisam ser retiradas da nossa vida, porque são fontes de problemas, de confusão, de mau hábitos. Nós precisamos fazer esse acerto. Porque Deus quer esticar uma avenida, mas muitas vezes aquele ponto que você não quer abrir a mão é mais forte do que tudo. E de repente a avenida precisa passar do lado. E você perde o privilégio que Deus já tinha planejado para aquela cidade, para o futuro garantido dela. Essa cidade só tem encolhido, talvez um dia desapareça. Irmãos, que não seja assim com a gente. Se algo precisa ser removido, que seja removido. Se algo tem que ser quebrado, que seja quebrado. Que algo tenha que ser mudado na nossa vida, que tenhamos a coragem de mudar, irmãos. Nós temos que tomar posições firmes. Porque sem elas, não existe um futuro muito bom. Nós só vamos protelando e arrastando os nossos problemas. E dizem alguns, empurrando com a barriga. Deixemos disso, irmãos. Vamos enfrentar os nossos problemas e as nossas lutas. As nossas lutas e os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Tenhamos esta certeza. E que juntos possamos tomar decisões que possam beneficiar a nossa vida, mas também o nosso futuro. Nós precisamos ser zelosos a respeito disto. Qual é o problema? Qual é a fonte de problema que tem jorrado na tua direção? Talvez seja algo antigo que você precisa se acertar hoje. Tenha coragem de acertar isso tudo. É alguma pendência da sua vida? Vamos acertar. É alguém que você não perdoou? Perdoe. Perdoe. Absolva. Mas pastor, não fui eu que errei. Perdoe a si mesmo. Garanto perdão a essa pessoa, apesar de você não ter errado. Porque parece que fontes estão no meio da nossa vida, na praça principal da nossa vida, e eles tomaram um lugar de destaque, mas aquilo para mais nada serve. Só serve como uma memória que nos perturba. Simplesmente como um altar erguido ao fracasso. Um altar erguido àquilo que a gente não conseguiu lidar. Precisamos remover isso da nossa vida, para que sejamos abençoados por Deus. Eu agradeço a Deus, porque eu lá no passado precisava perdoar alguém, mas eu dizia, agora sou crente, já estou absolvido. Mas num culto como esse, eu estava pregando e dizendo, você tem que perdoar. E 3 dedos se voltavam para mim dizendo, Wagner, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. E naquele dia à noite ainda eu percebi que quando eu dizia para a igreja que eles tinham que perdoar, ainda tinha um dedo que apontava para o céu. Terminado aquele culto, eu andei muitos quilômetros e foi encontro de alguém que tanto me feriu e tanto me magoou. Bati na porta e disse, querido, Deus tocou no meu coração. Eu queria pedir perdão. Eu queria pedir perdão de algo que eu não fiz. Mas você sabe da circunstância. Tudo o que aconteceu. Me perdoe de alguma coisa, por favor. Pelo nome precioso de Jesus. Orei. Quando dei as costas,
aquela pessoa me disse assim: eu posso te abraçar? Eu disse: claro. E quando aquela pessoa me abraçou, eu senti o perdão. Eu até acho que eu seria um pastor bem medíocre, bem mediano. Irmãos, medíocre não é palavra feia não, viu? É mediano. Se eu não tivesse vivido aquilo e ter sido sincero com Deus naquele culto. Porque senão aquela fonte estaria no meio da minha existência, sempre jorrando, e haveria sempre um senão na minha vida. Não, eu nasci pela vontade de Deus para ser um crente livre e consciente. Um dia eu conheci a verdade me libertou. Um dia eu conheci o Filho de Deus e Ele me libertou, e a Bíblia me garantiu que verdadeiramente eu fui livre. Mas eu precisava daquele momento, na casa daquela pessoa. Eu agradeço por aquele momento lindo e precioso que Deus me permitiu. Eu não sei qual é a fonte que continua jorrando na tua vida, mas quem sabe num culto como esse você queira dizer: pastor, ore por mim. Eu quero viver um novo momento na minha vida. Ore por mim, pastor, porque eu vou enfrentar as lutas da minha vida. Eu não vou fugir. Eu não vou viver prostrado dormindo. Eu vou encarar de frente o problema. E eu vou acertar a minha vida, pastor, porque eu preciso muito disso na minha vida. Vamos orar. E se você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã quer dizer para Deus: Senhor, me ajude. Senhor, me abençoa. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que resolver as minhas questões. Eu não posso fugir, eu tenho que encarar. Eu não posso postergar ou protelar. Eu tenho que realmente enfrentar as minhas lutas. Eu quero orar por você. Se levante para Deus e farei em teu favor esta breve e objetiva oração. Fique em pé para o Senhor. É você e Deus, meu irmão, minha irmã. Não espere alguém se levantar para você estar em pé. Você está na casa de Deus, e na casa de Deus há liberdade. Que você seja livre e consciente para dizer ao Deus da tua vida: Senhor, olhe para o meu coração, resolva as minhas questões, me dê forças e sabedoria para que eu possa resolver as minhas questões. Oremos a Deus. Querido Pai, para nós seres humanos pecadores e inclinados ao pecado, é muito mais fácil fugir. É mais fácil dormir para se esquecer. É muito mais fácil para nós corrermos do problema. Mas, Senhor, há momentos na nossa vida em que precisamos enfrentar as nossas lutas. Precisamos enfrentar os cadáveres emocionais, traumas de infância, amarguras, ressentimentos, ódios, maldades, malignidades. Nós precisamos enfrentar de frente, ó Pai, porque essa é a vida que o Senhor nos ensina, e o Senhor nos ensinará nos textos seguintes. Pai de amor, qualquer um de nós que aqui estamos nesse auditório, não podemos sequer nos comparar a um homem como Elias, o profeta do Senhor. Mas até mesmo os ungidos do Senhor, os profetas do Senhor, eles são invadidos pelo medo, pelo receio, pelo desânimo, pelo abatimento, pelo esgotamento espiritual. Todos nós estamos sujeitos a isto. Mas, Senhor, numa manhã como essa, nós queremos pedir a tua ajuda e o teu socorro, porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ó Deus, Criador do universo,
venha socorrer a cada um de nós que estamos em pé neste santuário, ó Deus, que precisamos da tua ajuda, do teu socorro, da tua intervenção, da tua mão forte, da tua direção, da sabedoria que vem do alto. Como precisamos resolver pendências, ó Deus, na nossa vida. Não queremos viver a nossa vida arrastando cadáveres, lembranças, memórias. Não, Pai, queremos deixar o passado no passado. Queremos tirar a mão do espelho retrovisor da nossa existência. Queremos olhar para frente. Queremos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus eterno, nos abençoe e nos ajude, ó Deus. E que o Senhor seja com o teu povo, para que as resoluções agora tomadas neste culto possa repercutir e ecoar na vida dos teus filhos nesta semana. Que possamos resolver os nossos impasses, que possamos resolver os nossos problemas, que com toda a coragem, ó Deus, possamos enfrentar as nossas lutas e nos abençoar, ó Deus. Ó Pai, nos abençoa com a tua graça, com o teu poder. Nos dê a instrução do teu Espírito, ó Deus, porque estar na tua casa nesta manhã faz um bem enorme ao nosso coração. Cantar louvores a ti é parte da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Temos prazer em te adorar. Como é bom poder meditar na tua palavra e dela tirar lições para a vida. Ó Deus, agora eu te peço, aplique no coração dos teus filhos a tua palavra e os abençoe. A cada um destes queridos, a cada uma destas queridas irmãs que estão em pé, a tua bênção, a tua graça. Espírito Santo de Deus, abrace agora cada um deles. Abrace-os apertado, ó Deus, e que eles possam entender mais uma vez nesse culto que o Senhor é bom e que em todo o tempo Deus é bom, e que isto possa ser o perfume desta manhã e a bênção que levaremos no nosso coração, porque Pai amado, Pai querido, nós fazemos esta oração em favor destes e fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Até logo mais à noite no nosso abençoado encontro que teremos. Hoje à noite também vamos orar por aqueles que vão seguir viagem para a missão no sertão, Lucas 9. Esteja conosco, venha prestigiar estes irmãos. E por favor, querida igreja, nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra.